Então, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, nós vamos do 25 ao 37. Então, o doutor Lucas, esse discípulo amado de Jesus Cristo, ele descreve algo que aconteceu com eles ali, por enquanto que eles estavam numa conversa. Lucas 10, a partir do verso 25, vamos acompanhar o texto. Eu vou ler na NAA. E diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? E como você a entende? A isso o mestre da lei respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Esses, depois de tirar as roupas e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem. Se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhes parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhes disse: vá e faça o mesmo. Senhor, nos dá sabedoria, Pai, para entender, captar, Senhor, para a exposição dessas sagradas escrituras. Fala conosco que elas possam, Senhor, criar não só um impacto, não só nos dar algo que aí nós não tínhamos percebido e passou sem motivo ou passou desapercebido da nossa interpretação, mas que essa Sagrada Escritura possa falar conosco, ler o nosso caráter, a nossa índole, mudar se for preciso mudar algo, Pai. Que essas Sagradas Escrituras possam ser expostas aqui nesse altar, mas compartilhadas com cada um, com o próprio Espírito Santo que habita em nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A misericórdia do reino. A misericórdia do reino é algo maravilhoso, é algo incompreensível, porque se devesse ser exercida por nós, ela não seria misericórdia. Talvez aqui, se a gente fosse comparar, e por isso que eu falo, dá para trazer um monte, dá para fazer uma série só dessa passagem. Se a gente pudesse se comparar aqui, né, talvez a gente chegaria mais próximo no nosso, estou falando não porque não tem mal aqui, tá?
Os únicos maus relatados aqui são os ladrões. Esse a gente não se compara. Mas sim, os outros a gente pode trazer uma comparação. E se a gente verdadeiramente for se comparar com alguém, talvez a gente chegaria mais próximo ao sacerdote, ao levita. Vamos lá. Porque quantas mazelas da nossa cidade, da nossa vizinhança a gente presencia, vê e não faz caso, passa ao largo. Por quê? Porque a gente tem a nossa correria do dia a dia, os nossos próprios problemas. A gente tem, é assim, a nossa sociedade funciona desse jeito e a gente tem um monte de justificativa para talvez não atender alguém que está com um problema na rua ou passando mal. Ou talvez você fale, mas o cara é um pinguço. Sei lá, não é verdade? E essas coisas se aplicam aqui também. Se aplicam. Aqueles dois homens, tanto o levita como o sacerdote, eles estão voltando de longos 12 dias exaustivos de trabalho no templo. Era a escala. 12 dias, de manhã, de tarde e de noite, servindo no templo sem parar. Depende da época. Depende da época, se fosse Páscoa, mais de 12. Então eles estão voltando cansados. E eles poderiam justificar, Senhor, esse BO aqui não é meu. Deixa alguém cuida, né? Vamos lá, já fiz muito. E olha só, a graça transforma a maneira como amamos o próximo. É isso que faz a graça dentro de nós. Essa parábola, ela não começa com algo que Jesus quer aplicar. Ela começa com uma pergunta. Jesus traz isso à tona, esse ensinamento, por causa de uma pergunta. O mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Um mestre da lei fala isso para Jesus e pergunta, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A gente tem um monte de pessoas que fazem a mesma coisa. O jovem rico, ele fala a mesma coisa. O que farei para herdar a vida eterna? Esse mestre da lei também fala a mesma coisa, né? E depois de responder corretamente que o maior mandamento é amar a Deus e ao próximo, ele querendo justificar, porque ali o que ele quer mesmo é se justificar. Ele querendo justificar, ele perguntou, quem é o meu próximo? Não parece estranho aqui? Uma pergunta que parece até boba, descabível. Quem é o meu próximo? Talvez a mesma pergunta, a mesma coisa que Nicodemos fala quando ele vai visitar Jesus em secreto à noite. Fala, será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? São coisas que parece que não fazem sentido. É óbvio. É óbvio para nós que estamos lendo isso agora. Mas para ele não era tão óbvio assim, e até por conta da inclinação do coração dele, daquele religioso. Quem é o meu próximo? Ele pergunta. E esse é o grande problema, essa é a grande questão dessa parábola. Quem é o meu próximo? O homem não queria aprender a amar. Ele queria descobrir quem poderia deixar de amar. A religião faz isso, sabia? Lembra Pedro? Que ele chega assim, Senhor, quanto devemos perdoar 7 vezes? Jesus fala, não, 7 é o que a religião fala para perdoar. Nós devemos perdoar 70 vezes 7. Infinitamente. É um perdão infinito. Então, ele queria saber quem que ele tinha que amar e quem que ele não tinha que amar. Uma frase de Timothy Keller diz assim, quando a religião pergunta, qual é o mínimo que eu preciso fazer? E a graça pergunta, como posso amar como eu fui amado? Essa pergunta é grande. Como eu posso amar como eu fui amado? Vamos lá para um contexto histórico rápido. O que está acontecendo ali? Jesus ele está ali em Jerusalém e esse homem, esse mestre da lei, que também conhece a lei,
ele chega para Jesus e faz essa pergunta. E ele quer pôr Jesus numa sinuca de bico, vamos lá. Ele quer deixar Jesus, assim, tipo, vou te pegar agora. E aí Jesus apresenta essa parábola. E não é uma questão assim, eu vou te contar uma historinha. Não, ele fala exatamente dessa estrada. Então ele começa assim, certo homem, esse homem na estrada, né? Tem uma música que chama Homem na Estrada, não tem? Racionais, não tem? É o homem na estrada. Então, esse homem na estrada é pego por salteadores. Essa estrada, ela liga até hoje, tá? Ela se chama Rodovia 1 de Jerusalém. Ela liga Jerusalém a Jericó. E hoje ela tem 45 quilômetros, mais ou menos, porque ela é sinuosa, é uma serra. Antigamente era uma linha reta de 27 quilômetros. Eram 27 quilômetros de uma descida de Jerusalém, que está a 750 metros acima do nível do mar, a Jericó, que está a 250 metros abaixo do nível do mar. Ela está abaixo do nível da água. Então ela é outra pressão atmosférica, é outro tudo. São 1000 metros de altitude que diferenciam uma cidade a outra, numa descida íngreme de 27 quilômetros, estreita, cheia de cavernas, conhecida como Caminho de Sangue. Era o nome daquela estrada. Aquela estrada, se você vai lá em Josué 18, ele cita essa estrada que liga Jerusalém a Jericó. Essa estrada é citada como Estrada de Adumim. E Adumim significa caminho de sangue ou caminho vermelho. Tem algumas coincidências nesse caminho vermelho, porque além hoje, esses salteadores, né, que Jesus aqui conta a história, né, eles lotavam aquela estrada e saqueavam os viajantes. Mas ela era chamada Caminho Vermelho antigamente porque as pedras, as rochas daquela estrada, por ser uma estrada que desce, elas eram avermelhadas. Então você via de longe aquela estrada, aquela serra, aquela trilha que foi formada por homens e animais, de uma cidade para outra, mais avermelhada, porque não tinha ausência de vegetação. Então você via de longe tipo uma serrinha vermelha. E depois foi conhecida como Estrada de Sangue até por causa dos salteadores. Quem são esses salteadores? Quem são esses bandidos? Naquela época, Herodes, ele despediu, assim, e não tinha sindicato trabalhista, não tinha direito ao trabalho, não tinha tribunal que defendesse os trabalhadores. O governo demitiu, assim, da manhã para a noite, 30 mil trabalhadores. Uma demissão em massa daqueles operários, era da classe operária que trabalhava exatamente nisso, nas ruas, nas edificações, trabalhando. Então esses trabalhadores, a classe operária, que era a grande massa, foi demitida sem aviso prévio, sem nada. O que aconteceu? Esses trabalhadores, naturalmente, boa parte deles, não estou dizendo de todos, mas boa parte deles migraram para a contravenção. Foram para o crime. Vou fazer meu corre. Tem que levar o leitinho para as crianças. E eles foram ali cometer atos criminosos. E essa estrada, e aí Jesus está falando de uma coisa que acontecia, que era um manchete nos jornais de Jerusalém. Todo dia alguém era pego naquela estrada. Então ele está falando uma coisa que acontece diariamente com as pessoas. Se você vê os sacerdotes e os levitas no templo, eles estão vindo, Jesus está falando também de uma coisa que acontecia diariamente. Eles trabalhavam no templo em Jerusalém
e eles tinham a cidade de Jericó como cidade dormitório. Então era muito normal você encontrar um levita, um sacerdote, descendo e subindo por aquela estrada. A estrada, eles sabiam o que estava acontecendo ali. Tanto o levita, né, que é contado, narrado aqui, como o sacerdote, eles sabiam, eles não estavam, ai meu Deus, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu não conheço o lugar. Não, era tipo assim, caminho da roça. É aquele caminho que eles pegavam direto, eles sabiam, conheciam tudo e inclusive eles conheciam onde era o lugar mais perigoso e talvez até eles conheciam os próprios assaltantes, né? Que não assaltavam às vezes. Tem esse negócio ainda no crime até hoje, né? Vocês sabem, eu trabalho também com capelania carcerária e, por exemplo, a gente vai dentro do sistema carcerário, a gente é muito bem recebido. O pastor, o obreiro, né, a missionária é muito bem recebida dentro do sistema carcerário. O cara que trabalha na comunidade, o cara que trabalha num lugar que é perigoso, que é dominado pelo crime, pelo tráfico, ele trabalha como igreja, ele é muito respeitado. Lógico, tendo uma boa, né? Sabendo chegar, sabendo se conduzir e sendo verdadeiramente um homem ou uma mulher de Deus. Bom, e ali então a gente já falou do caminho de Jericó, dos levitas, do sacerdote, e aí tem os samaritanos. Por que Jesus usa um samaritano? Eles eram hereges naquela época, considerados misturados, eles se misturaram com outros povos, com outras crenças, com outras religiões. Eles eram impuros. Os judeus evitavam de qualquer modo o contato com os samaritanos. Para o judeu da época seria mais provável um romano, um oficial romano, ajudar aquele homem caído, o homem da estrada, do que um samaritano, né? E é justamente aí que Jesus surpreende. A graça, ela é recebida, a graça que é recebida, ela produz misericórdia verdadeira. Quando nós verdadeiramente recebemos a graça, ela produz misericórdia dentro de nós. E para um primeiro ponto, né? A religião imita o amor. Se você vê aí, a gente pôs, se dá para enxergar os tópicos? Mais ou menos. Mas a gente presta atenção aqui, que a gente vai passar por esse negócio. Olha só, no início, ali nos primeiros versículos, do 25 ao 29, ele tem essa pergunta que ressalta no texto. Quem é o meu próximo? Ela pula do texto. Como um cara pergunta quem é o próximo? Percebe que o doutor da lei queria limitar o amor de Deus. E Jesus ampliar o amor de Deus. Parece que são dois extremos e são. São dois extremos. A religião procura exceções. O reino remove as fronteiras. A pessoa ser extremamente legalista, religiosa, ela procura exceções, ela procura, não, isso pode, aquilo não pode, isso sim, esse não, esse sim. Como assim eu vou julgar alguém? Isso é insano, a gente julgar alguma pessoa, né? O reino remove fronteiras. Olha só essa frase de Calvino. Ele diz assim: jamais encontramos alguém que não seja o nosso próximo. É óbvio. João Calvino fala algo óbvio. Jamais você vai encontrar alguém que não seja seu próximo. Não é verdade? Porque você só vai encontrar, ele já se aproxima. Os encontros são providências de Deus. Os encontros não são acasos, meras coincidências. Nós não moramos onde moramos, trabalhamos onde trabalhamos, estudamos onde estudamos, por mero acaso. Tudo isso é para que nós possamos ter próximos. Próximos. A pergunta nunca foi
quem merece o meu amor, mas de quem Deus me chama para cuidar. Não é uma questão de quem merece ou não merece, mas de quem Deus me chamou ou te chamou para cuidar. A gente vive numa época, né, em que classificamos pessoas. Todo mundo é classificado nessa época. Todos somos. Isso ou aquilo, né? Esquerda ou direita. Não é verdade? Hoje você perguntar, esquerda ou direita? O cara fala, não, eu sou do partido tal. Não, para onde? Vir aqui ou vir ali? A primeira coisa que passa pela cabeça. Não é para onde eu tenho que ir. Deixou de ser um lado e outro para ser uma polarização política. Nós hoje classificamos pessoas como rico e pobre, como imigrante ou brasileiro, crente ou não crente, sóbrio ou lúcido. Nós classificamos, sem falar das outras classificações etnológicas, culturais. A gente classifica. E tem lugares que classificam cada vez mais. E às vezes, quanto mais carente o lugar, mais classificação tem. Como assim? A gente devia se unir mais. Mas Jesus não perguntou quem era digno. Ele perguntou quem exerceu misericórdia. A questão aqui é essa. Quem exerceu misericórdia? A religião desenha fronteiras, a graça constrói pontes. É isso que acontece. Em segundo ponto, e aí pode mudar o ponto, valeu. A misericórdia atravessa barreiras. Do 30 ao 35, a gente vê aqui, todos viram. Todos que passaram ali viram. Todas as coisas que acontecem na nossa sociedade, nós vemos, principalmente hoje. Vocês viram o jogo? Viram. Eu não vi, porque também eu não me interesso muito por jogo. Mas quem quis ver, viu, não viu? Exatamente no mesmo momento que estava acontecendo. Olha a velocidade da informação. Se nós formos há 30 anos atrás, você iria assistir o jogo de hoje só amanhã. Você talvez ficaria sabendo quem ganhou, mas quem lembra aqui, 30 anos atrás, você ia ver só o jogo amanhã. Hoje as informações chegam em tempo real. Todos viram, todos, mas apenas um parou. Só um. O sacerdote viu e passou, o levita viu e passou. O samaritano viu e compadeceu-se, diz a palavra. Eu vou ler aqui o que eu preparei só para essa palavra compadecer. No texto, a palavra usada é a mesma frequentemente aplicada ao próprio Jesus. Movido de íntima compaixão. No hebraico, essa palavra compaixão, aplicada aqui a Jesus e nesse texto ao samaritano, que ele se compadeceu, essa palavra é Raamim. Raamim. E aí você pega para que eu vou jogar um hebraico aqui? Para o desdobramento da origem dessa palavra. Olha só o que quer dizer. Ali Jesus usou essa palavra para narrar esse texto. Ele falou assim, e o samaritano compadeceu-se. Opa, como assim compadeceu? Um samaritano? É muita coisa. É muita informação. Lembra que ele está falando isso para aquele grupo de pessoas que está com ele, mas também para o mestre da lei que o inquiriu. E aí ele fala que um samaritano se compadece. Raamim. Tem a ver com... E aí você tem derivações dessa palavra. De Raamim. E todas elas levam para a mesma explicação do que quer dizer Raamim. Raamim tem a ver com raiz materna.
Quem é mãe sabe quando olha para o filho que não está bem, que está doente, que se acidentou, que está triste, não é? O que o coração de mãe faz? Aperta, se espreme. Então, e tem a ver com entranhas, com útero, com ventre. É um amor visceral profundo. Então, esse samaritano, ele tem um amor visceral profundo por aquela pessoa que ele nem conhece, o homem na estrada. A misericórdia, ela não começa com as mãos. Ela começa no coração. Antes daquele cara descer do cavalo, ele se compadeceu. John Stott diz assim: o amor cristão nunca permanece apenas sentimento. Ele sempre se transforma em ação. O amor cristão nunca permanece como um sentimento tão somente. Ele se transforma numa ação. E observa aqui quantos verbos a gente tem nessa parte. Nessa parte dessa parábola, quando a gente fala, o que é um verbo, professor? É uma ação. Concorda? O verbo é uma ação. O verbo não é um objeto, algo que fica estagnado. O verbo é algo que se coloca em ação. Quando você conjuga um verbo, você aplica essa palavra, essa ação em todas as pessoas e coletivos. E o verbo aqui, olha só quantos verbos são aplicados. Aproximou-se, tratou, colocou sobre um animal, levou, cuidou, pagou e prometeu voltar. Olha quanta ação que tem envolvida nessa pequena parábola. Gente, misericórdia custa tempo. A misericórdia custa dinheiro. A misericórdia custa conforto, agenda. A misericórdia é algo que deve ser usado como ação. A ação, ela leva a um exercício, a um desgaste de algo. Para você agir, você tem que se mexer. Concorda? Então aqui foi mais do que se mexer. A maior pobreza nem sempre é financeira. Às vezes alguém está cercado de bens e morrendo só. Às vezes ela mora na mesma casa, está no mesmo banco da igreja, no mesmo pequeno grupo que você frequenta, mas ninguém percebe essa pessoa. Essa pessoa, eu vejo ela triste, mas ela deve estar passando por algum problema. Vamos orar, né? Vamos orar pela pessoa, né? Ora que melhora. Às vezes a pessoa precisa, sim, lógico que precisa de uma oração, mas ela precisa de dois ouvidos para que ouçam ela. Às vezes ela precisa exatamente esse mesmo movimento de ação que o bom samaritano fez. A indiferença é o pecado de quem viu, mas escolheu não se envolver. A indiferença é um dos maiores pecados da nossa época. Eu não vou me envolver. Não é meu BO. Não é meu problema. Nem sei o que aconteceu, nem sei quem ele é. Será que ele merece? Terceiro e último ponto, Cristo nos amou primeiro. Aqui está o coração do Evangelho. Aqui está o cerne de toda essa conversa, essa exposição de, lembra, como herdar o reino dos céus? Essa foi a pergunta. Começou lá, não começou? E do 33 ao 35, ele expõe isso daqui. Antes de sermos chamados a imitar o samaritano, porque aí é fácil a gente se colocar num dos papéis. Lembra? No começo a gente falou, talvez não estou falando de vocês, mas muitas vezes eu me pareço mais com o levita e com o sacerdote do que com o próprio samaritano. Não é? E às vezes, mas aqui o cerne dessa palavra não é nós nos parecermos com o samaritano.
somos, na verdade, o homem caído. Nós aqui, cada um de nós, homem e mulher, na verdade, a gente tem que se identificar com o homem caído. E essa é o que Cristo quer falar para aquele cara. Quer mostrar quem verdadeiramente ele é. Ele quer mostrar que nós somos esse homem à beira da morte. Assaltado pelo pecado, sem força, sem esperança, meio morto, à beira da estrada, jogado como um cão. Cristo veio ao nosso encontro quando ninguém podia nos salvar. Quer 5 minutos para você lembrar como Cristo veio ao seu encontro? A gente pode fazer uns 5 minutos de silêncio aqui. Todo mundo começar a chorar. Lembra quando ele chegou na sua vida? Lembra quando ele mudou a história da sua família? Lembra quando ele te salvou da mesma situação que esse homem na estrada? Ou a mulher na estrada? Cristo veio ao nosso encontro. Ele se aproximou. Ele curou as nossas feridas. Ele derramou óleo e vinho. Ele derramou o óleo do seu espírito e o vinho do seu sangue sobre a nossa vida. Carregou-nos, levou-nos para uma igreja, aquela estalagem, a gente pode mudar e chamar aquele lugar de igreja, onde nós estamos hoje. Pagou nossa dívida, não pagou? A gente podia pagar a nossa dívida do pecado? Não. Condenação. E o mais legal, ele prometeu voltar. Ele prometeu voltar. Toda parábola deve ser lida à luz da pessoa e da obra de Cristo. E nós temos que fazer isso. Por isso, a parábola não termina dizendo, seja um bom samaritano. Ela não termina dizendo isso. Ela primeiro anuncia, existe um Salvador que fez isso por mim e por você. Somente quem experimentou essa misericórdia consegue oferecê-la. Somente quem experimenta da misericórdia de ser salvo consegue oferecer essa misericórdia a alguém. Não amamos para sermos salvos. Isso é meritocracia. A gente não ama o outro porque a palavra nos diz, você tem que amar, porque assim você vai ser salvo. Não, a palavra não te diz isso. Nós amamos porque fomos salvos. Nós amamos porque nós fomos, antes de tudo, amados. Percebidos. Alguém se moveu de íntima compaixão por cada um de nós, que desceu dos céus, nasceu da Virgem Maria, cresceu aqui, passou, nos ensinou tudo isso, foi condenado, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, e hoje não nos deixa sozinho, nos deixa o Espírito Santo. Hoje ele está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos, é o nosso credo. Nós amamos porque fomos salvos. A conclusão dessa palavra está aqui, da ceia. A conclusão, essa palavra termina exatamente nessa mesa, no que nós vamos em minutos fazer, ceiarmos juntos. Hoje celebramos a mesa do Senhor. A ceia nos lembra exatamente dessa história. Vivemos como homens e mulheres feridos. Cristo nos encontrou, nos curou, pagou nossa dívida e Cristo prometeu voltar. Está aqui a ceia do Senhor. Essa é a grande promessa para a nossa vida. Cada vez que participamos da mesa, anunciamos que pertencemos ao verdadeiro bom
samaritano. Saímos daqui, depois dessa ceia, enviados para o mundo. Enviados para o mundo. Riley diz assim: a maior evidência de que conhecemos a Cristo é que começamos a amar como Cristo nos amou. Jesus termina perguntando nessa parábola, ele termina perguntando a cada um de nós: qual desses três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu: o que usou de misericórdia. Então Jesus conclui: vai e faze o mesmo. Porque isso pode não nos salva, mas foi exatamente isso o que Cristo fez conosco. Ele nos salvou de uma situação exatamente igual à narrada aqui na parábola do bom samaritano. E se você puder, leia ela em casa de novo, com a ótica agora, sabendo de quem verdadeiramente você se parece mais nessa parábola do bom samaritano. Não é com o sacerdote, com o levita, não é com um bom samaritano, é com aquele homem caído, que foi salteado, que foi roubado e que estava à beira da morte. E ninguém mais poderia salvá-lo, nem a religião poderia salvá-lo. Mas um bom samaritano, Jesus Cristo, foi lá e fez isso por cada um de nós.